Muito bem, estamos ao vivo agora. Olá para você que nos vê agora aqui em mais uma transmissão, mais um webinar da Fundação Dom Cabral, aqui da comunidade. É um prazer estar aqui novamente como host, sou o Tomás Castilho. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o professor Pedro Mandelli, hoje para falar sobre o tema como estruturar os esforços de liderança em momentos difíceis. Professor Mandelli, como é que está essa quarentena aí? Olha, a quarentena ela tá chata, mas ao mesmo tempo ela tá bastante emocionante, certo? Eu queria até começar salientando que é, o título que nós colocamos para a nossa conversa ele é um bocado ambicioso, certo? Porque, na verdade, como estruturar os esforços de liderança num momento como esse, certo? Momento único, um momento que eu não me lembro, essa é da minha história, de ter tido uma crise que paralisasse o mundo dos negócios, que paralisasse a vida por tanto tempo, certo? Eu estou até lembrando que no dia 11 de março eu estava voltando da minha semana de aniversário, férias, certo? E aí, nesse dia, foi declarada a pandemia. Eu cheguei aqui no dia 12, certo? Já me preparando para uma viagem no dia 15 ao Brasil, certo? E comecei a mexer com as minhas coisas no dia 12. Em 6 horas, a minha agenda ficou limpa por 3 meses. Limpa, limpa. Não tinha um evento, não tinha um trabalho, não tinha um projeto em 3 meses. Todo mundo postergando, postergando, postergando. Então, foi assim, em horas, em dias, foi paralisando, 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 certo? Eu fiquei 4, 5 dias tentando entender o que estava acontecendo nesse mundo empresarial. Aí eu vi a LinkedIn, eu me coloquei à disposição de todas as pessoas para que eu pudesse ajudá-los, certo? Certo? Em um momento difícil como esse, certo? Sem honorários, certo? E aí a minha agenda lotou novamente, lotou e eu comecei a fazer assistências individuais, coletivas, à empresa, à pessoa física e tal. E aí eu comecei a tirar os meus aprendizados também. Então, acho que o primeiro ponto que precisa ficar claro é que eu também não tenho a experiência de como lidar com um momento desse. Ou seja, é um momento único. É um momento único. Então, o que eu estou juntando é todo o embasamento conceitual que a gente traz, toda a história de vida que a gente traz, com todas essas intervenções que eu fiz durante esse mês de pandemia. Certo? Acho que eu tive envolvido com mais ou menos umas 200 reuniões, certo? E nessas reuniões todas, pelo país todo e fora do país, eu vi o que estava acontecendo, eu vi os erros, eu vi um monte de acertos, e é isso que eu queria dar uma discutida nesse nosso encontro. Virou um período de medo, virou um período de luto, e esse período de medo, ele tomou conta de todas as pessoas, certo? E ele levou todas as pessoas a atitudes inesperadas, muito interessantes. Por exemplo, você pega no campo coletivo, por exemplo, eu tenho uma experiência de um que participou aqui. Ele mora em um conjunto de 8, 9 prédios. Ele fala assim que eles vinham anos discutindo ter um responsável para cada torre, certo? Um responsável pela higiene, um responsável anos discutindo em assembleia, certo? E não ia para frente, certo? A pandemia entrou dia 11, dia 12 estava implantado. Quer dizer, rápido pra caramba, todo mundo aceitou, tinha voluntários, certo? No campo individual, levando as pessoas a fazer compras, a fazer filas para fazer compras, medo de ficar sem o que comer em casa. E no campo empresarial, né? Ou seja, como que as empresas deveriam estar protegendo as suas pessoas, e rapidamente elas tomaram um monte de iniciativas. Então,
isso tudo aconteceu em um espaço de tempo muito pequeno. Uma segunda sensação que eu tive é que todo mundo virou gente outra vez. É muito interessante isso. Ou seja, sumiram os cargos. Parece que o luto pegou todas as pessoas enquanto pessoa física mesmo, e todo mundo foi para o foco de sobrevivência. Ou seja, como é que nós vamos sobreviver a isso? Ou seja, não temos negócios, não temos mercado funcionando, não temos empresa funcionando, como vamos sobreviver a isso? E aí as lideranças começaram a se perguntar o que fazer, o que não fazer e como fazer, certo? O que eu vi, certo? E que é o que eu queria passar aqui para vocês, eu vi erros e vi acertos, mas eu vi cinco áreas, 5 blocos que eu acho que merecem uma bela discussão. Acho que o primeiro sentimento que todo mundo teve, certo, foi de perder a vida. Essa foi a primeira vez que eu vi as pessoas com medo de perder a vida antes de perder o emprego. Porque eu estou muito acostumado com gente que quer perder emprego, que acha que vai perder emprego, vai perder a vida coletivamente, certo? E aí, qual foi a resposta que as empresas deram? Qual foi a resposta que as lideranças deram para esse momento onde as pessoas sentiram sentiram que poderiam perder a vida? Certo? As empresas, as lideranças estruturaram um esforço para criar ambientes seguros. Certo? Então, esses ambientes seguros foram desde o álcool gel até, certo, um tapete com cloro na entrada, certo? Máscaras, uso de máscaras. O home office eu encaro aí, certo? O home office já era um esforço que vinha sendo feito e era meio opcional e, de repente, certo? Em uma semana, todo mundo em home office, certo? Quer dizer, mas foi por uma questão, não de uma solução organizacional, mas sim por uma questão de reduzir o risco das pessoas, o risco de vida. Certo? Então, todo mundo fica em casa, trabalha de casa, certo? E pronto, certo? Esse esforço, certo? Parece que todas as organizações fizeram um movimento muito igual, muito parecido, 8 ou 9 coisas todo mundo fez, certo? E uma coisa que pegou bastante, não são todos os negócios que estão tendo impacto negativo. Existem negócios no país que estão indo muito bem. Eu conversei com uma empresa há 15 dias atrás, que eles estão fazendo a meta de junho em 30 de abril. Ou seja, o grande desafio do primeiro semestre estão fazendo em 4 meses, mas mesmo assim as pessoas não querem trabalhar. Mesmo a empresa contratando gente, abrindo vagas, porque os volumes de produção crescem, certo? Certas pessoas, a gente não quer trabalhar, ou seja, aquela comunidade que circula a empresa, certo? Com medo de perder a vida. Então, cabe às lideranças criar, certo? Um ambiente seguro para trabalhar, certo? Um ambiente o mais seguro possível. E aí eu vejo certas empresas fazendo um excelente trabalho. O segundo medo, a segunda bolinha, é o medo de perder o emprego. É medo de que seu trabalho ele não resista, certo? A esse tempo de parada. O que as lideranças fizeram ou estão fazendo? Algumas estão fazendo mais bem feito, outras não estão fazendo muito bem feito. Na bolinha do medo de morrer, eu acho que fizeram um bom trabalho, certo? Mas na bolinha do medo de perder o emprego, certo? Eu recomendo algumas atitudes. Uma delas é que haja extrema transparência, certo? Ou seja, cabe à liderança, certo? Não ser ilusionista e não ser derrotista também, mas ela tem que ser transparente, certo? Nos resultados da companhia, nos números da companhia, certo? E
porque todas as pessoas precisam sentir até onde a companhia aguenta, certo? Manter as suas estruturas, falar as verdades, certo? Cabe à liderança falar com todo mundo dentro da organização, andar, conversar. Esse é um momento de muito carinho, de muito colo para todo mundo. Então, precisa, se a liderança como um poder central, ela precisa conversar com todas as pessoas. E o líder também precisa mostrar que tem medo, certo? Ele não tem que ser um super-homem. Ele tem que mostrar as suas vulnerabilidades. Aliás, quanto mais ele compartilhar do tipo, eu também estou com medo, eu também estou receoso, quanto mais ele compartilhar certo, os seus medos, a sua vulnerabilidade, mais ele gera um ambiente de confiança, certo? Ele não pode, certo, assumir uma posição de que, ou seja, eu estou seguro e lidando com vocês inseguros, ou seja, eu também estou inseguro, ou seja, a gente está sob a mesma encrenca. E essa troca de vulnerabilidades, esse compartilhamento de vulnerabilidades, cria um ambiente de confiança. Eu diria que, no medo de perder a vida, eu dou nota 10 porque foi feito. No medo de perder o emprego, certo? Parece que as lideranças ainda não, estão fazendo o trabalho, mas eles não estão fazendo dando a devida importância, dando o devido carinho. Óbvio que você tem, dentro de uma balança, você tem dois medos. Você tem um medo de perder o emprego, um medo de perder a vida, mas um medo de perder o emprego. Certo? E aqui acontece um erro que a maioria das empresas anda cometendo. Estão esquecendo do outro prato da balança. E aí fica uma organização temerosa, porque falta o outro prato. O outro prato a gente precisa trabalhar, certo? De uma maneira bastante acentuada, certo? O entusiasmo da turma, porque senão a gente vai perder a alma organizacional. A alma organizacional está ficando doente, doente das dores, certo? Dos medos de perder a vida, do medo de perder o emprego. Nós precisamos trabalhar, certo, o outro pratinho, que seria como é que gera o entusiasmo, certo? Eu vou percorrer certo, um pouquinho ali, mas na balança emocional, eu diria que o negativo está ganhando, certo? Muito, certo? O negativo ele está ganhando força muito grande, certo? É lógico que, como todos ficamos vulneráveis, aumenta o nível de solidariedade, certo? Porque como a vulnerabilidade é coletiva, como o medo é coletivo, aumenta a ajuda mútua entre as pessoas, certo? Consequentemente, aumenta a produtividade. Olha que coisa interessante. Ou seja, se eu tenho trabalho e eu posso fazer em casa, eu vou fazer o meu melhor. E aí eu começo a fazer o quê? Certo? Há uma sensação de que todas as pessoas trabalhando em casa estão trabalhando muito mais do que trabalhavam quando iam na empresa. Certo? E é nada mais óbvio do que isso. Por quê? Porque o nível de solidariedade mais o nível de risco embutido faz com que todas as pessoas queiram entregar os seus trabalhos, certo? O mais produtivo possível, o mais bem feito possível, e isso gera um ambiente interessante, de muito medo, e ao mesmo tempo você tem a produtividade e a solidariedade, que ela vem como uma cola do negativo. Então aí a gente vê a balança do prato, o prato negativo da balança pendendo muito forte. Precisa investir, certo, no chamado lado positivo, certo? Aí a gente precisaria fazer uma discussão de um terceiro ponto, que é como fazer a organização vibrar, certo? Eu diria o seguinte: nós temos, a gente não sabe exatamente quando que vai ser feito a retomada, certo? Mas com certeza a gente não está falando em coisas de
de julho a agosto, só no ano que vem. Ou seja, economicamente até eu acredito. Certo? Mas eu acho que a gente tem 3 momentos. Acho que tem um momento que que é esse momento agora, certo? Que começou há um mês atrás, que é um momento de parada. Eu acho que tem um segundo momento que é de retomada e tem um terceiro momento que é o momento onde a economia ela vai voltar a ser mais ou menos igual ao que era em setembro, outubro do ano passado. Não janeiro desse ano, mas setembro, outubro do ano passado. Certo? Que dá uns 90% do que seria janeiro desse ano. Certo? Mas o fato é que você tem 3 momentos. Certo? O momento 1, certo? Que tem que tem os 2 medos, aqui precisa entrar um projeto. Certo? Ou seja, um projeto que termine em torno de fim de agosto, certo? Podendo antecipar o seu término. Ou seja, cria um projeto. Eu trouxe 3 que fizeram isso com grande resultado em termos de entusiasmo. Já que as operações estavam quase paradas, um deles criou um projeto chamado Quarentreino. Ou seja, que ótimo. Vamos ver em toda a empresa o que a gente pode aprender. Vamos ver em toda a empresa o que a gente vinha fazendo errado e estava difícil consertar. Vamos ver em toda a empresa o que a gente pode fazer para a gente potencializar. Vamos ver todos os cursos que a gente pode fazer, como é que vamos repassar os cursos, quem é responsável por qual, que ele se chamou de quarentreino. Teve um outro, certo? Essa eu soube ontem, certo? Eu gostei muito. Ele criou um projeto chamado 505. Porque ele falou assim, olha bem, não dá para a gente para a gente ter um resultado de 2020, certo? Então, essa paralisia ela vai durar 4 meses, então ele dividiu o 2020 por 4 e ele chamou de 505. Então, ou seja, nós vamos matar o 505. Então, ele criou um esforço emocional, certo? Chamado vamos matar o 505, certo? Ou seja, os 4 meses perdidos. Teve uma rede ontem, certo? Que eu achei muito genial, certo? É uma rede de lojas que vende sapatos e eles criaram, certo, um projeto para o nome eu não vou passar aqui, mas até por questões que eles me pediram de não dar o nome, mas o sapato em casa. Ou seja, eles vão levar os sapatos para serem vendidos nas casas das pessoas. Olha que coisa interessante. É algo do tipo sapato online, certo? Não? Quer dizer, você compra e você vai lá, entrega, experimenta, se gostar, gostou, se não gostar, volta. Olha, mas cria um projeto, envolve as pessoas com esse projeto. É lógico, cria premiações para esse projeto, certo? Deixa as regras de remuneração para a empresa quando ela opera normal, quieta, certo? Ou seja, deixa esses critérios quietos e não fica criando critério para agora. Cria 5 regrinhas, ou seja, quem conseguir vender maior número de pares de sapato até 30/8, quem conseguir vender mais tênis até 30/7. Dizer, Gamificar, né? Sai da caixinha dos critérios, entendeu? Que são os critérios de remuneração normal. Ou seja... Professor, só para te atualizar de uma coisa, né? A gente está aí já passando das 400 pessoas te assistindo agora. Poxa tá? vida. Então não fique nervoso, mantenha o foco, que tá indo tudo bem. Tá todo mundo te adorando de assistir. Ótimo. Muito obrigado. Então, quer dizer, você cria um foco a 30/8, certo? Dá um nome para isso. Teve um que pôs um nome que ele chamou de A Última Batalha. Certo? Achei interessante. Ele põe até uma música no fundo, que é a música lá do Star Wars, certo? A Última Batalha. Eu gostei muito. Ou seja, algo divertido,
algo que as pessoas assumem como uma encrenca, como algo a ser vencido até 30/8, certo? E transita isso por toda a organização, dá um nome ao projeto, dá um prazo para isso, certo? Ah, mas e se não for 30/8? E se for 30/7? Acaba antes do projeto, não tem problema nenhum. Eu vou falar como é que a gente acaba esse projeto, certo? Mas, enfim, tem que criar alguma coisa para pôr no prato da balancinha, certo? Que é o prato do entusiasmo. Da mesma forma, certo? Da mesma forma, nós temos que construir a retomada, certo? Então, essa seria a minha quarta bolinha, certo? Que eu estou chamando de construção da ponte, que eu estou chamando de engajamento para a retomada, certo? Como é que eu vejo isso? Eu vejo assim, lá por volta de agosto, a gente já vai ter algumas coisas liberadas, a economia vai começar a rodar um pouco. Não vai rodar a 100%, mas já vai estar rodando, certo? Então, o primeiro ponto é, a hora que você, líder, perceber que a economia começou a rodar um pouco, a primeira coisa que você faz é o quê? Preciso liquidar o projeto. Aquele projeto que eu queria até 30/8, eu preciso liquidar. Então, porque você vai ter que fazer um reboot da organização, um restart dela, certo? Então, nesse ponto, o que eu estou imaginando, certo? Eu estou imaginando que a hora que a liderança perceber que a economia começou a ser liberada e que afeta o teu negócio positivamente, o que você faz? Faz uma festa. Sabe aquelas festas, aquelas convenções de vendas de fim de ano, com banda e tudo, certo? Faz uma tremenda de uma festa, chama todo mundo, que na verdade são todos os sobreviventes, certo? E dá uns prêmios para quem fez uma puta de uma diferença enorme, certo? Eu diria que é uma festa para celebrar o fim do vírus, certo? Nessa festa, lança a estratégia para 31 de dezembro. Lança a estratégia, ou seja, como vamos trabalhar para 31 de dezembro. E, se possível, muda algumas coisas na estrutura organizacional da empresa. Muda pessoas de lugar, muda um pouco o modelo, abre um pouquinho as caixinhas, certo? Aera um pouco a estrutura. Não deixa a retomada voltar ao modelo que tínhamos em janeiro, certo? Muda um pouquinho, certo, o modelo organizacional, e vocês vão ver que as mesmas pessoas em posições novas com um desafio forte até o final do ano, certo? E com uma celebração por terem vencido a crise. A gente sai com uma organização, certo? Bem mais engajada, certo? Então, deixa eu fazer uma parada até aqui. Numa balança, o prato 1, o ambiente do medo, o medo de perder a vida, mais o medo de você perder o emprego, certo? O de perder a vida muito bem trabalhado, de perder o emprego mediano, mas esse lado da balança pesou muito. O lado direito, que é o lado de você fazer a organização vibrar, ter um projeto até 30/8, ter o planejamento da retomada emocionalmente falando. Não a retomada dos negócios, mas emocionalmente falando, eu não tenho visto nenhum esforço para isso. Então, eu diria que o prato do negativo, o prato do ruim, está ganhando de 10/0. De 10/0 do prato do vibrar. Tá? E aqui as organizações estão falhando muito, certo? Nós temos que ir ainda, isso precisa equilibrar. Nós estamos com 1 mês de pandemia, nós temos mais 2 ou 3 a vencer, certo? Então a gente precisa equilibrar isso, certo? Então, a minha primeira sugestão aí, certo? Toda empresa criou um comitê de crise. Toda empresa criou, certo? Eu criaria 4.
eu criaria 4 comitês de crise. 4 comitês. Eu montaria um comitê para lidar com o medo de perder a vida. Nota. Deixa eu retomar. Cada comitê, um número pequeno de pessoas, 3, 4 pessoas no máximo. Certo? E eu diria o seguinte, que eles têm que, toda semana, gerar medidas para a semana que vem. Toda. Se chegar numa sexta-feira e essas 4 pessoas não tiverem ideias para a semana que vem, troca 2. Porque nós temos uma tendência de fazer tudo no primeiro mês. E aí o segundo mês fica sem nada, entendeu? Então a gente precisa de mais ideias. E se aquelas 4 pessoas não têm ideias, precisa ter outras pessoas. Nota? Então eu rodaria um pouquinho, certo? Então, eu teria um comitê para lidar com medo de perder a vida. Eu teria um segundo comitê para lidar com o medo de perder o emprego. Certo? Fazer as lideranças andarem, fazer as lideranças conversarem, certo? Eu teria um terceiro comitê de mais umas 3 ou 4 pessoas, certo? Criando, lançando e mantendo o projeto até 30/8, certo? E olhando todo mundo para poder dar uns prêmios para quem faz uma puta diferença, faz uma puta entrega, mostra um tremendo senso de propriedade, orgulho de pertencer e dando prêmios em cima disso. E teria um quarto comitê, certo? Lidando com o que eu estou chamando de a travessia, ou seja, preparando a organização para a retomada. Certo? Para mim, são 4 comitês. O que acontece se você colocar os 4 esforços em um só? Você fica só com o gerenciamento do medo. Certo? É o que está acontecendo em todo lugar. Então, os comitês de crise se juntam de manhã, certo? Ou uma vez por semana, para ver as encrencas. Para apagar os incêndios. Exato. Trabalhando para trás. E eles não estão vendo a balança entre o negativo e o positivo. Nota? Lógico que nós temos aí uma quinta atuação. Certo? A quinta atuação, elas são o que se chama de medidas estruturais. Certo? Então, a balancinha vão 4, certo? 2 positivas e 2 negativas. Certo? Mas tem um outro bloquinho, que é um outro grupinho, certo? Que não vai mexer emocionalmente com ninguém. Ou seja, é um grupo de medidas estruturais. Estruturais é caixa, certo? Ou seja, vai acabar o caixa em 30/7, certo? Quer dizer, quanto a gente precisa de reduzir de custo e como vamos reduzir. Nota? Quer dizer, é coisa estrutural. Certo? E aí, você pode chegar a várias conclusões, certo? Pôr a turma de férias, demitir uma parte da turma, fazer redução de salários, fazer todas as medidas, fecha filiais, fecha a linha de negócios, desativa a fábrica, certo? Ou seja, mas aí são medidas estruturais mesmo, certo? Que uma vez definida, ela vira um problema comportamental. Então, vamos fechar a fábrica tal, ou vamos fechar a filial tal, ou vamos cortar 10% do quadro pessoal, ou vamos reduzir o salário, sei lá. Quando você tiver que fazer uma medida estrutural, certo? E você é um líder, eu te diria, faça sem dó. Ou seja, deixa o coração de lado, certo? Siga os valores da organização, certo? Mas faça sem dó, certo? Agora, tem que cortar? Corta, certo? Mas o ponto é o seguinte, como estamos todas as pessoas saindo de um período de crise, certo? Saindo de um período único, um período negativo, todos somos sobreviventes. E eles vão ficar olhando como é que o líder cuida da turma que sai. Não é como é que lida com a turma que fica.
Então, eu diria o seguinte, que as medidas estruturais que precisam ser tomadas, tome sem dó, mas cuide das pessoas que saem. Cuida, certo? Cuida das feridas com muita transparência, com muito sacrifício. Sofra junto, sofra junto. Nota, não é assim, agora a gente já cortou os 10%, agora vai dar. Não, ou seja, cuida dos 10%. Cuida, certo? Junta a turma toda, vocês não estão mais, mas como a gente pode ajudar vocês, até que ponto a gente pode ajudar, certo? Às vezes até ajudar com a própria network que o líder tem, ajudando a recolocação, ajudando emocionalmente as pessoas, ou seja, olha o que tem que fazer, certo? Então, obviamente, eu estou falando de cinco bolinhas. O gerenciamento do medo de perder a vida, o gerenciamento do medo de perder o emprego. Estou falando do projeto de engajamento até 30/8. Estou falando de um projeto chamado A Retomada, certo? Esses 4 blocos, eles têm que trabalhar concomitantemente. Daí, eu não estar sugerindo que seja um grupo que tome conta de tudo, mas que sejam quatro pequenos grupos, e que se esses grupos não tiverem ideias para a próxima semana, que você troque uma parte desse grupo, porque a gente precisa de ideias todas as semanas, certo? Obviamente, isso não se aplica a todos os negócios, certo? Se você tiver, certo, em uma organização que perdeu 100% das vendas, eu conversei com várias delas, que perderam 100% das vendas, certo? Então, ou seja, é óbvio que as medidas estruturais elas têm que ser tomadas no começo e não um pouco mais à frente, e você não tem tempo de manobra para isso. Nota? Então, aí você tem que adaptar essa fala minha sobre medidas estruturais, certo? Porque praticamente ela mata as outras 4 bolinhas. Certo? Mas se você tiver, por exemplo, em uma organização cujo volume de vendas está crescendo, certo? Cujas vendas, as vendas estouraram nos últimos 60 dias, certo? Lógico, o medo de perder a vida, ele está presente, mas o de perder emprego não está. Então, você não tem que ter ideias sobre manutenção de emprego, certo? E nem tem que ter projeto até a 30/8. Você tem que ter o quê? Você vai direto para a 4ª bolinha, revisa as metas do ano e relança o ano, certo? Então, você fica com 2 bolinhas, certo? Mas não esqueça de relançar o ano. Tem que relançar o ano, certo? Que é uma bolinha para contrapor com medo de perder a vida. Como é que eu vejo isso aí? Na cadeia de geração de valor, eu acredito que daqui a pouquinho, tudo que se referir a varejo começa a retomar. E tudo que for indústria de base começa a retomar bem também. Certo? Então, eu acho que quem vai ter as quatro bolinhas, certo? Bastante claras, certo? De agora até o final do ano, funcionando, certo? A turma do meio da cadeia de geração de valor. Não é indústria de base e não é o varejo também. Certo? O varejo até alguma coisa já estão pensando de maneira assim, bastante assintosa para a partir de julho já ter uma boa base para isso, certo? Agora, como estruturar os esforços de liderança? Certo? É lógico que a gente, quando a gente ensina liderança, e uma grande parte de vocês que está junto com a gente agora, certo? Teve aulas da fundação, a gente sempre ensinou liderança para o desenvolvimento. É liderança para gerar valor, é liderança para você ter um propósito, para você deixar legado, certo? Ótimo, certo? Mas no nosso programa, por exemplo, a de MBA, certo? A gente não tem a matéria, liderança, certo?
em tempos de coronavírus, certo? A gente não tem essa matéria, certo? Então, essa matéria, ela tem que ser criada agora, certo? Criada deste jeito. A gente tira o que a gente aprende da própria experiência que a gente tem no dia anterior, certo? E aí a gente cria, que foi o que eu acabei fazendo, criando essas 4 bolas, certo? E percebendo naturalmente que as organizações estão dando muito peso para o lado, para cuidar do lado negativo, mas estão esquecendo do lado positivo e que pode vibrar certa organização como um todo, certo? Quando você volta lá para trás, por exemplo, a turma fala para mim assim, mas Mandé, o mundo vai ser diferente quando isso tudo passar, certo? Então, eu queria deixar para vocês, certo? A minha opinião sobre isso de maneira bastante clara. Pode ser que as relações internacionais entre os países e entre os negócios internacionais, elas sejam um bocado afetadas pelo nível de desconfiança entre os países que hoje percorre o mundo, certo? Pode ser que, pessoalmente, algumas pessoas estão tirando algumas lições de vida com essa encrenca toda, outras estão apenas esperando um certo tempo passar, certo? Mas as empresas, deixa eu deixar claro para vocês, elas vão continuar tendo planejamento estratégico, elas vão continuar tendo orçamento, elas vão continuar tendo fluxo de caixa, vão continuar tendo EBITDA, vão continuar tendo que fazer inovação, vão continuar tendo que melhorar, vão continuar tendo que fazer produtividade, qualidade, cuidar das pessoas que fazem a diferença. É a mesma empresa. Você não tem outra empresa. Tem uns aprendizados que sobram aí do tipo como trabalhar em casa, que as empresas relutaram para isso, e de repente faz tudo e pronto, e vão ver como é que a gente gerencia isso. Lógico, uma parte pode ficar em casa, uma parte vai ter que voltar a trabalhar, certo, junto, porque as pessoas estão em casa, mas nós estamos perdendo sinergia, nós estamos perdendo trabalho em equipe, nós estamos perdendo avaliação de desempenho, ou seja, nós estamos perdendo um monte de coisa, que a hora que a gente precisa de toda a energia do pessoal todo, a gente vai ter que olhar certo, um na cara do outro e retomar certo, uma parte do trabalho certo, presencial, e uma parte do trabalho pode ser que até continue remotamente, certo? Eu acho que é só um aprendizado, mas as empresas vão continuar sendo as mesmas, nós vamos continuar buscando propósito, buscando visão, buscando estratégia, certo? Competindo para valer como sempre tivemos, certo? Ótimo, ótimo. Então, certo? Os negócios, eles estão aí, eles estão adormecidos por uma questão maior do que os negócios. Alguns pode ser que sofram mais ao ponto de não existirem, mas alguns vão sair muito mais fortalecidos do que entraram também, certo? E a partir disso nós vamos gerar até novos negócios que estavam escondidos, porque alguns deles estava difícil de o mercado aceitar, agora o mercado vai aceitar com muito mais facilidade. Um pouco de paciência com 30 de 8, uma grande festa em 30 do 8, uma grande energia até 30 do 12, certo? E 20 e 21 a gente retoma, certo, o nosso calendário de guerra anual, certo? Como a gente sempre fez. Certo? Muito bem, professor. Temos espaço agora para fazer algumas perguntas que as pessoas mandaram aqui, professor Mandelli. Inclusive, agradeço demais vocês terem mandado as suas perguntas. Podemos fazer aqui, professor? Pode continuar? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, são 2 perguntas que eu vou amalgamar em uma, porque elas meio que trabalham a mesma questão, né? Que é a Lilian Guimarães e o Lúcio Alves Almeida Júnior. Eles falaram o seguinte, né? Eles perguntam sobre o perfil de liderança após essa pandemia, né? O que a gente pode esperar de principais mudanças, como é que seria o perfil do líder após esse período, o que muda, né? Linda pergunta.
todos que me conhecem sabem por onde eu retomo esse assunto, certo? Então é assim, a vida não ensina ninguém a liderar. A vida ensina todas as pessoas a conviver. Então a gente aprende a conviver, certo? Só que como é que eu lidero? Certo? Onde estão as ferramentas? Certo? Onde estão os conceitos? Onde estão as tuas táticas? Certo? Me diz o modelo de liderança que você usa. Certo? Como você lidera 100, como você lidera 1000, como você lidera virtual, como você lidera multicultura. Não, eu vou liderando, mas como liderando? Você não vai liderando, você vai convivendo. O que eu acredito, certo? Que cada vez mais você vai ter menor chance de ser um falsário nos conhecimentos de liderança. Por quê? Porque os negócios eles vão ficando mais complexos e as pessoas vão ficando mais complexas. Então, cada vez mais eu vou precisando de mais instrumento. Nota? Então, vamos lá. Como é que eu gerencio pessoas de alto capital intelectual home office? Como é que eu faço isso? Então, a gente vai liderando, né, professor? Não é vai liderando. Eu quero saber qual é o modelo que você usa. Como é que você lida, certo, com uma equipe de 100 pessoas, certo, abaixo de 30 anos, que todos querem ser CEO em 15 minutos? Como é que você faz isso? Não, a gente vai, é uma geração difícil. Não, é uma geração difícil, não. A gente sempre teve geração difícil. Toda a nossa vida tivemos gerações difíceis. Certo? Toda empresa sempre conviveu com 3, 4 gerações dentro da sua cultura. Certo? E a geração mais velha sempre disse que a mais nova nunca ia dar em nada. Certo? Ótimo. Sempre foi isso, historicamente, é isso. E estamos vivendo mais uma vez. Mas como lidar agora com o jovem bem mais formado, bem mais informado, certo? E que sente perspectivas em mais curto prazo, com pouco vínculo a qualquer organização. Então, não, a gente vai vendo como é que faz. A gente chama o RH, coitado do RH. Certo? Então, eu vejo o seguinte, a gente vai sair desse período do ano de 2020 com um pouco mais de consciência de que eu preciso estudar esse negócio. Certo? Muito bem. E eu aposto, Tomás, que se cada pessoa que está ouvindo a gente der notas para as 4 bolinhas que eu disse, na sua empresa, vai dar nota de 0 a 10, vai dar nota 8 ou 9 ou 10 para uma bolinha, vai dar nota 6 ou 7 para outra bolinha, certo? Que são as 2 bolinhas negativas, certo? Para as bolinhas positivas, ela vai dar nota de 3 ou 4, se der. Então, aqui que está a liderança. Aqui que está a liderança. A liderança é o que faz vibrar a companhia, não é que lida com todos mortos. Então, acho que a gente sai para o ano que vem, certo? Com uma consciência muito grande de que precisa aprender melhor isso. Precisa aprender melhor isso. Bem, a gente tem também aqui uma pergunta que a Marli Sorial e o Flávio Piovesan, eles fizeram perguntas também similares. Marli pergunta sobre a angústia, como é que os líderes vão lidar com a angústia, né, nesse período, as pessoas estão com medo de perder a vida, né? E o Flávio, ele pergunta de ferramentas, que ações e ferramentas você indicaria, professor, para sustentar o engajamento nesse momento que todos estão impactados por más notícias, ou seja, todo mundo está angustiado com essa questão de coronavírus e quarentena, etc. Prazer em receber essa uma pergunta da Marli e do Flávio, certo? Eu conheço os dois. Eu acho que assim, você tem, junto com o sentimento do medo, vem o sentimento de frustração. É lógico que aí a gente teria que entrar, certo? Nos medos para a gente ver como é que se trabalha com isso, certo? Mas o fato é que o medo coletivo, que é o que está instalado agora, ele vai caminhar para daqui a pouquinho, mais um mês e pouco,
ele vai começar a criar uma individualização desses medos. Porque tem algumas pessoas que vão se sentindo seguros e outras vão se sentindo mais inseguros, mais inseguros, mais inseguros. E aí os que estão seguros, os que estão inseguros vão, ou seja, a gente vai ver um certo esfacelamento desse bloco de frustração e medo que a gente tem agora. O único aglutinador, certo, para esses medos é um projeto que aglutine as pessoas do lado positivo. Certo? Ao invés de você ficar lidando com os medos, vamos lidar com o lado positivo. Né? Vamos criar um projeto, vamos fugir de todas as regras para a gente premiar as pessoas, certo? Vamos fazer algo. Vamos fazer algo que a turma sinta, vale a pena ir para essa batalha. Certo? Aliás, eu gosto muito desse conceito de batalha. Certo? E eu acho que esse período até 30/7, 30/8 é uma batalha. Não é uma guerra, é uma batalha. Ou seja, nós temos que tomar um espaço que foi tomado pelo medo gerado, certo? Por um vírus mundial. Nós temos que tomar esse espaço, certo? Tomar. Como é que mata esse bichinho? Como é que lida com ele? Isso aí é um mecanismo de saúde que está vendo, certo? Quer dizer, nós temos que cuidar do ambiente organizacional, da vibração deste ambiente organizacional. Nós temos que ter algo que una e inspire as pessoas. Que, aliás, todo livro de liderança diz que nós temos que ter algo que une e inspira. Mas você pode procurar dentro de todo livro que não tem o que une e inspira. O que une e inspira são os projetos que fazem a diferença colocados em um ambiente de batalha. Certo? Muito bom. A gente tem tempo para mais algumas perguntas de você que nos enviou aqui no chat. Inclusive, se você ainda não é inscrito, né? Não dei esse recado no começo, então dou agora. Se você não é inscrito aqui no canal da Fundação, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para saber todas as vezes que a gente estiver ao vivo e com outros conteúdos também super interessantes, como esse, aqui com o professor Mandelli. E a gente tem a pergunta aqui da Mônica Barciela. Ela pergunta sobre a formação dos comitês, né? Daqueles 4 comitês, né? Ela pergunta: Pedro, devemos fazer um time multidisciplinar, pessoas de várias áreas, representantes de diversos cargos da organização? Qual que é, na sua mente, a formação ideal para esses comitês? Tem que estar no comitê pessoas que entendam do que tem que ser feito. Se elas forem diretores, são diretores. Se elas forem operários, eles são operários. Certo? Ou seja, é gente. É gente, não é cargo. Certo? Então, ou seja, se você vai lidar, certo? Em como tornar um ambiente seguro, é lógico que você tem que pôr algumas pessoas, certo? Que sejam interessadas em ambientes seguros. Certo? Se você vai lidar com um projeto que vai aglutinar todo mundo até 30/8, tem que ser alguém com forte liderança, alguém que sonhe, alguém que vibre, certo? Né? Ou seja, escolha as melhores pessoas, certo? Provavelmente grupos multidisciplinares. Eu diria o seguinte: nunca monte um grupo desse com mais de 4 pessoas. Certo? Qualquer grupo desse com mais de 4 pessoas, certo? Cada pessoa que você adicionar, o grupo perde 15% a 20% de efetividade, vira uma discussão, e não sai uma ação efetiva. Certo? Então, 4 pessoas é um número excelente. Certo? Não deixa uma pessoa participar de mais de um grupo, certo? E coloca uma pessoa que rode os 4 grupos, para garantir um pouquinho de coordenação entre as ações, certo? Não mais do que isso. Muito bem. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Então, vou pedir para que você que não teve a sua pergunta respondida, escreva para o professor, nosso querido Oráculo Washington. Ele vai escrever aí no grupo, no chat, o e-mail de contato do professor, para que vocês possam escrever para ele. Não por desencargo de consciência também, eu vou falar aqui qual o e-mail do professor, é o pmandelli,
com 2Ls, @mandeli, com 2Ls.com.br, correto, professor? É isso mesmo? Corretíssimo, corretíssimo. Estou à Mas, disposição. de qualquer maneira, o nosso oráculo Washington vai colocar aí no grupo, né, no chat do YouTube. Então, vamos fazer aqui a última pergunta, que é do Geraldo Drummond. Fala assim: excelente exposição para médias e grandes empresas, principalmente. E os líderes das micro e pequenas empresas que estão se havendo com a sobrevivência das suas empresas. Como é que se encaixa, então, a história dessas pessoas que estão, de fato, vivendo um momento de escassez, né? Ótimo. Totalmente, muitas vezes, né? Óbvio, óbvio, óbvio. Então, aí você tem que... as pequenas empresas, elas têm que ir direto. Ou seja, tem um raciocínio que precede as 4 bolinhas, que é o estrutural. Ou seja, até quando o nosso negócio aguenta com esse modelo que a gente tem, certo? Eu estava orientando uma empresa esse dia de 6 funcionários. 6, certo? Quer dizer, o empreendedor mais 5. Então, eles têm um certo custo, certo? Que é a soma do que eles têm, mais o lugar que eles usam, mais não sei o quê, mais equipamentos e números na mesa. Ou seja, a gente aguenta mais 4 meses assim, certo? Então, o que é que nós vamos fazer, certo? Então, primeiro foi evocado o grupo, evocado o espírito das 5, 6 pessoas, para ver se com os mesmos custos eles faziam coisas diferentes, certo? Até para a gente chegar a 30/8, certo? De uma maneira vivos, né? Ou seja, com uma sobrevida, para a partir da hora que a economia abre um pouco, a gente poder retomar o nosso core de serviço, o nosso core. Certo? E o segundo estágio disso era, bom, considerando então que a gente não tem ideia nenhuma o que vão fazer, certo? E eles, esses 6, que foi, certo, o empreendedor principal mais 5, eles, na geração do que eles iriam fazer, eles dividiram a empresa em dois blocos de 3 pessoas. Olha que coisa, certo? 3 pessoas foram fazer serviços, certo? Que não faziam parte do core da empresa, mas tinham que fazer algum caixa para a empresa. Então, eles correram atrás de prestação de serviços, certo? Para que fizesse algum caixa de sobrevivência da empresa. E os outros 3 assumiram que fariam, certo? Um amplo programa de assistência gratuita para todos os clientes, para manter os clientes no core de clientes, mas cuja receita seria 0. Então, eles remontaram, tiveram que abandonar aquela concepção de negócios que eles tinham até o final de fevereiro. Mas eles retomam essa concepção, certo, em agosto. Então, eles fizeram o quê? Um desenho de sobrevivência. Então, os negócios pequenos, certo? O pequeno empreendedor, ele tem que fazer desenhos de sobrevivência, certo? Às vezes dividindo a sua empresa, às vezes fechando uma parte dela, às vezes colocando parte dela para fazer outra coisa, certo? Não definitivo, mas temporário, até que você faça algum caixa para você manter a tua organização em pé. Muito legal. Professor Pedro Mandelli, muito obrigado por esses 54 minutos de conteúdo, de aula, de conversa, de conteúdo super relevante para as pessoas que estão aqui assistindo no ao vivo, que vão assistir posteriormente na gravação. Então, deixo aqui um muito obrigado mesmo. Assim, foi muito legal mesmo esse webinar contigo. Super à disposição de todos vocês. Vocês sabem que o ano é um ano que deveria ser devolvido aos céus, porque é um ano que veio com vírus, mas na impossibilidade de a gente devolver o ano aos céus, nós temos que levá-lo da melhor forma, nós temos que liderá-lo da melhor forma até 31 de dezembro, certo? E não se esqueçam
em janeiro de 2021, fazer um kickoff, certo? Em alto estilo, porque o ano 2021 nós vamos precisar compensar o ano de 2020, que é o ano que nasceu morto. Muito obrigado. Muito bem, nós ficamos por aqui nessa transmissão, só lembrando que amanhã ainda nós temos mais um webinar às 16 horas, 17 de abril, reforma do Estado e reforma administrativa no contexto pré e pós-Covid-19, com o professor Humberto Falcão. Nós contamos aí com você novamente aqui nos assistindo também. Se inscreva no canal, assista os outros webinars que ainda não viu. E nós ficamos por aqui nessa transmissão Fundação Dom Cabral para ser relevante. Um grande abraço para vocês.